Seguindo com a nossa aula aqui, essa é a aplicação de cálculo de IP que eu havia falado, né, para vocês. E aqui é muito simples. Você chega, coloca, ele mesmo já tem a máscara, né? E ele coloca o IP aqui. Você só tem que vir aqui, colocar o IP e a rede, coloca para pesquisar. Automaticamente ele já manda aí para você todo o resultado. Ele informa aí para você a classe do IP, a máscara, os hosts, quantidade de hosts, a rede desse IP, mostra qual que é o primeiro, qual que é o último IP, mostra qual que é o broadcast, informa também informações binárias, né? O IP, a máscara, o wildcard mask, que é o ao contrário da máscara, ou seja, se ele é um barra 24, faltando ali 8 bits para ele ir para o 32, né, que é o máximo. Então você pode foi feito o consumo da API ali que a gente tem, que é essa API de cálculo de IP, a rota de cálculo de IP. Ele também informa ali, eu coloquei como um plus, né, no gateway, o notation, que é um barra 24, e o tipo de endereço, se ele é privado ou público. Ele está informando que ele é privado. Você também pode estar colocando, por exemplo, colocando validações, né? Ele não chama API se não tiver nada preenchido. Ali embaixo ele diz preenche o campo endereço IP. Quer dizer, preenche o campo de endereço IP. Isso. Aí você vem aqui, 192, 168, 200, 201. Clica, né? Supor que você esqueceu da subrede. Ele também informa, preenche o campo de subrede. Aí você vai lá, 24. Aí após essa validação, se os dois campos estão preenchidos, aí sim que ele vai fazer a requisição para a API, para não haver necessidade de ele entrar em contato com a API faltando informação que, no caso, a API usa, é necessário a API usar, né? Agora a gente vai estar indo lá pro, ó, é só arrastar assim que ele já desce. Como é uma aplicação também feita e desenvolvida para a plataforma mobile, então o recurso que ele tem aqui de arrastar e descer é como se você tivesse no seu telefone, arrastou, sumiu, certo? Agora a gente vai lá para o Flutterflow para me estar explicando um pouco mais a respeito dessa aplicação de cálculo de IP. Bom, a tela dela é simples, né? A tela dessa aplicação. Ela é basicamente só isso. Tem o header aqui em cima, que é um componente que eu criei. Nesse também eu também tenho esse componente que é o Darklight, que nada mais é do que isso daqui, ó, que ele deixa ou no formato claro ou no formato escuro, certo? Aí eu defini e coloquei os campos de texto para o IP e para a subrede. Aí, aqui essa barra eu coloquei só como um texto mesmo, só para definir que você escreve o IP em um canto e a subrede em outro. E toda a magia acontece no botão de pesquisar. Quando você clica em pesquisar, assim como a gente clicou aqui, clicou pesquisar, ele já chama a API, já faz todo o processo, valida se o campo está escrito, se não está vazio, valida se o outro campo não está vazio, se está definido, e ele parte para frente, aí ele chama a API e traz todo esse resultado. Antes, eu vou estar mostrando aqui como que eu fiz a conexão aqui pelo Flutterflow com a minha API. A minha API, ela fica hospedada, como eu falei para vocês, no render, né? Aí, esse aí é a URL dela. Ela é do tipo post, então eu vou conseguir fazer a conexão com ela chamando só no post. Porque lá no Fast API eu defino o que eu quero deixar aberto, quais métodos eu quero deixar aberto, ou deixo com possibilidade de fazer tudo. Mas eu fui lá no Fast API e falei, ó, eu quero que por meio dessa URL aqui eu consiga fazer apenas post. E ela me retorna alguma coisa. Beleza? Eu venho aqui, coloco essa URL. Coloquei essa URL, eu já defini a URL que eu vou usar da minha API, defino qual método que eu quero, o método que eu quero é o post, um nome para ela, é necessário, ela não salva sem nome. Aí se você coloca um header dela aqui, você tem que escrever o que é de toda a API, né? Content type application JSON. Você define um body para ela,
O body para ela é simples, você tem body nada mais é do que o que que você vai passar para ela. Eu tenho um campo de IP e um campo de subnet. São as duas coisas que eu passo para ela. Eu venho aqui, defino variáveis, defino uma variável IP, defino uma variável subnet, defino a tipagem dela como uma string, certo? As duas strings e os nomes. Assim ela já fica disponível aqui para mim, eu posso arrastar aqui para o meu texto embaixo. Se quiser, você formata aqui e tal, e tudo certo. Feito isso, após é sempre bom você estar testando a, a conexão. Aqui é a necessidade de você colocar ponto, porque senão ele não coloca. Então, a gente define um ponto aqui, coloca e 24. Aí, por exemplo, como eu falei, é da erro, né? Lá, só que lá eu faço a validação em tela, se o campo está escrito ou não. Mas aqui, ó, se eu tento rodar assim, ela dá um erro 406. Aí tem, ele vem em forma, ó, que eu defini lá. A máscara deve ser um número inteiro de 0 a 32. Aí, por exemplo, coloca 33 aqui, beleza. A máscara de sub-rede deve ter entre 0 e 32. Aí, ok. Aí você coloca 32 aqui, ou 24. Porque esse IP aqui que eu descobri ele é barra 24. Aí ele te retorna com toda a informação, te trazendo. Aí ele retorna uma mensagem escrita. Cálculo realizado com sucesso e o resultado, que ele vem trazendo a classe, a máscara, os ranges de IP, traz o endereço de rede, traz o primeiro IP, o último IP, o broadcast, aí a parte binária, traz também o seed notation, o tipo de IP, o total de hosts e o total de hosts usáveis, certo? Aí aqui embaixo ele tem variáveis que você pode estar definindo, mas assim, é bom definir e tal, mas se você usar um data type, talvez fica para uma próxima aula aí para a gente estar explicando a respeito do data type para vocês, certo? E é basicamente isso que você tem que definir para ter sua API funcionando. Vocês viram ali que quando a gente passa, por exemplo, passei aqui 32, ela já, né, retornou ali com dados diferentes. Então realmente está funcionando. Aí se a gente passa -1, ele fala que ele vem e retorna a mesma mensagem. Tem que estar entre 0 e 32. Aí beleza. Aí do mesmo jeito o IP também tem validação. O IP se você coloca aqui tipo 192.700.702.4, por exemplo, ele vai te retornar um endereço de IP inválido. Ele faz a verificação se esse IP ele é válido ou não. Aí ele te retorna algo ou não, mas é assim, lá porque no front lá eu só estou fazendo a validação de se o campo está vazio ou não, né? Então a necessidade de ter toda essa validação aí mais técnica lá pelo lado da API, pelo lado do back-end. Vamos seguir lá pelas regrinhas que a gente definiu nesse botão de pesquisar. Quando a gente clica nesse botão de pesquisar aqui, uma coisa interessante nele, que eu vou dar um F5 aqui para ver com a página nova. Uma coisa interessante nesse daqui é 1, 2, 68, 200, 201. Até então, nada foi feito. A gente só simplesmente a gente escreveu. A gente nem falou para a API o que, que a gente quer e nem chamou ela e nem está perto de chamar ela. Tudo que acontece, tudo de operação que acontece quando começa a acontecer é feito a partir desse clique aqui que eu faço no botão de pesquisar. Aí que ele vai validar se o campo IP está registrado, está definido, né, e não vazio. Aí que ele vai validar se o campo de máscara está definido e não está vazio. Para aí depois ele chamar a nossa API e para esperar o resultado que ela gera. Bom, esse retorno aqui que a gente viu, ele é um componente, ele é uma página à parte. Vou mostrar agora para vocês como que ele foi criado.
A gente tem essa página aqui que a gente cria aqui no Flutterflow. A gente tem a possibilidade de criar duas coisas. Ou a gente cria uma página, ou a gente cria um componente. Que é um pouco diferente de página. Se você ver, eu consigo usar o componente em cima da página. A página em cima da página não tem como, no caso, né? A hierarquia não fecha. Mas o componente eu consigo atribuir ele dentro de uma página mesmo para ele estar ali junto. Vou estar mostrando também esse header aqui, ó. Ele também ele é um componente. Ah, o que, que tem nesse componente? Esse componente nada mais é. Eu coloquei ele para ficar lá em cima, né? Aqui você pode ver aqui em cima, ó, ele só fica no topo da tela e aqui eu defini ele para ele ficar lá no topo da tela, isso aí vai estar escrito calculadora de IP e também vai ter esse outro componente que é o Dark Light, que é simplesmente só para fazer esse esquema de ficar claro ou ficar escuro, certo? Vamos lá para a parte de retorno. Aqui nessa criação da parte do retorno, a gente precisa definir um parâmetro. Eu vim aqui e fiz a criação do parâmetro no formato de dados, né? Eu fiz e falei assim, eu quero que o tipo desse parâmetro seja JSON, certo? Para que aí eu possa pegar toda a informação que vem da API, armazenar nesse parâmetro dados e distribuir dentro desse componente, ok? Foi o que eu fiz aqui. Aí, aqui a gente tem a primeira coluna aqui, certo? Com todas as informações do que vai ser mostrado. E aqui a gente tem a segunda coluna, que é as informações que vai trazer os resultados. Aqui, ó, se vocês podem ver, onde está escrito text ali, tá? Onde está o mouse, eu tenho um sinalzinho aqui, eu clico nele, aí eu pego e coloco assim que eu quero, vamos remover isso daqui. Ó, ele, automático, ele vem escrito classe de IP, certo? Vamos copiar essa parte, classe de IP para a gente colocar no default. Aqui, quando você vai colocar para ele pegar alguma variável, você coloca que ele já vai vir aqui, né? Aquele parâmetro dado que você criou antes, lá quando você estava criando no componente, você criou um parâmetro que ele tinha que ser requisito mesmo, os dados. Aí beleza, você clicou nele, aí, como você está trabalhando com JSON, você tem que criar a opção vai ter que ser JSON Path para você estar conseguindo trabalhar. Aí aqui você vai colocar o que? Você vai colocar que você quer mexer com. Ixi, peraí. Eu esqueci aqui qual que era. Perdão. Só um segundinho só para a gente ver aqui uma questão. Opa. 192.168.200.201. Isso, então é IP Class. Beleza, vamos lá. Voltando aqui, definir que era dos dados, definir que era um JSON Path. Aqui é um formato que você tem que passar. Você define um- uma chave, certo? E entre aspas duplas, você fecha aspas duplas e define o nome da sua variável que você deseja. E assim você já vai estar chamando. É, lembra que eu falei que a gente tinha que copiar aquela questão lá? É sempre bom deixar aqui escrito tipo, ó, default variable value. Então você coloca aqui classe IP. Caso não retorne nada, né, só vai dar escrito ali e é bom para você ver também para ele não ficar dando o erro ali. Ele vai retornar isso daí em caso de erro. Do mais, assim para os demais de baixo, é feito tudo isso. Aí voltamos lá para nossa homepage. Nossa homepage ela tem, como eu falei para vocês, somente o header lá em cima e dois campos de texto que você vai pedir tanto o IP e um outro que você vai pedir a subrede e um botão de pesquisar. Vamos entender agora um pouco sobre cada um desses aqui, né? Aqui você coloca um campo de texto mesmo, simples. É bom, interessante você definir.
ali em cima qual que vai ser o nome, porque você vai ter que usar lá depois para ele vai servir como uma variável, né? Como que é o nome daquele campo. Até aqui, ó, aqui e ali você pode ver que tá TextIP, na outra tá TextUbNet, então tá bem definido no meu ponto de vista, claro. É, vocês podem ver aqui, ó, que nessa parte aqui eu não coloco ponto. Ele vai atribuindo automaticamente. Aí, tipo, eu posso tentar escrever letra ali, não vai letra. Aí, ó, ele vai atribuindo o ponto automaticamente. Então, o que que é isso? Isso daqui é a máscara do Flutterflow. Como que é feita essa questão? Você vem aqui, ó, tem aqui máscara, né? Aí você tem máscaras prontas, você tem máscara de número de telefone, tal, outras aqui, mais outras máscaras de data, e você tem a custom. Pode identificar aqui que todo o campo de escrita ele é feito por meio de hashtag. E ele até explica aqui para você. Ó, match to a number. E se você quiser fazer com letra, você coloca um A, tá? Letra, né? Que ele fala sua letter. E como eu queria para número, então eu coloquei ali com uma máscara de IP, que é número, 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 ponto, número, 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 ponto, número, número, ponto, número, número, ponto, que são os 8 e 8 bits, né? Que é 8, 16, 24, 32. Assim a gente vai estar definindo certinho. É por isso mesmo, como eu defini ele como hashtag, que eu falei para você, ele não aceita nenhum tipo de caractere de letra. Para mim, para ele aceitar uma letra lá, eu teria que fazer, ele estava falando aqui, ó, teria que colocar ao invés de ser, aí, eu teria que colocar ao invés de ser o hashtag, eu teria que colocar a letra A, certo? Para ele estar recebendo ali a letra. Aqui na, na nossa subnet, eu não defini nada. Mas a gente poderia ter definido o quê? Como a gente sabe que ou vai ser tipo 00 ou vai ser, certo? Vai ser, como é que fala? Um número com duas casas. Então a gente poderia talvez ter definido algum número com duas casas. Mas eu preferi deixar sem mesmo e deixar ela livre, né? Como a gente já está fazendo essa tratativa de erro aqui, de ser tipo 192, 168, 200, 201 e coloca aqui, sei lá, ABC, certo? Aí testa aqui, ela já retorna ali. A máscara de subrede deve ser um número inteiro, ó, né? Peraí. A máscara de subrede deve ser um número inteiro entre 0 e 32, ou seja, ele não vai nem chamar a API para tentar passar esse ABC ali. A API só vai ser chamada quando você fizer a requisição dos dados corretos, certo? Vamos lá. Agora, partindo aqui para o entendimento, né, do botão. O botão ele é simples também. Ele é simplesmente um botão do próprio Flutter que você também tem aqui disponível no Flutterflow. Só dando uma frisada aqui, toda essa criação que a gente fez, ela tem aqui, ó. Então, quando eu quero criar um campo de texto, text, aí você acha aqui, ó, text field, que esse daqui é o de escrita. Se for só o text, ele é tipo o calculador de IP que está escrito lá no header. Ele é para você escrever e mostrar em tela, não pedir para o usuário escrever. Para você pedir para o usuário escrever é um text field, que a gente também tem formulários, até tem um no próprio lá, Flutter, eu já trabalhei com text form field, que ele é um formulário que ele é cheio de validações. E você pode também estar aplicando isso em cima aqui do Flutterflow. Você pode estar conseguindo fazer que o seu formulário ele tenha várias validações quando o usuário está imputando o dado ali. Então, quando eu quis colocar ali um campo de o usuário escrever o IP e também escrever a subrede, eu coloquei um text form, um text field, né? Como eu mostrei para vocês. E o botão
O botão foi simplesmente eu cliquei ali e coloquei um button, certo? E, como eu falei para vocês, ele não tem nada demais esse botão. Tudo que ele faz é só chamar toda essa funcionalidade que a gente tem aí, que chama API, que valida se tem alguma coisa escrita ou não, certo? Beleza, vamos lá. Agora, vamos partir para essa parte aqui. Para você fazer alguma funcionalidade aqui dentro do Flutter Flow, você tem que ir nesse quadradinho segundo aqui, que se chama Actions. Você vai definir meio que o que ele vai fazer. Como a gente já definiu aqui a API, certo? Agora você vai fazer meio que a transição entre a API e a chamada API e o front ali. Você ainda tem mais esse meio de caminho aí. Quando você coloca aqui, ó, na aba de Actions, vai aparecer aqui. Se você não tiver nada criado, ele vai aparecer para você criar, mas como eu já tenho criado aqui, eu vou estar mostrando para vocês, ele vai aparecer Open. Aí você abre, aí você vai ter todo é, esse desenho aqui do que acontece. Então, eu vou estar passando aqui para cima, aqui por cima para vocês. Toda validação começa no quê? Eu pego e valido lá. Quando eu não escrevo nada, você pode ver que ele pega e diz assim, vou dar um F5 aqui e não vou escrever nada. Preenche o campo de endereço IP, é o que está escrito lá embaixo, beleza? Então a gente pode ver aqui ó, que ele valida primeiro que se text IP, lembra da variável que eu te falei lá atrás? Ó, é o mesmo nome que está lá, text IP, certo? Então, aí ele vem aqui, vamos lá. Se text IP ele tiver definido e não tiver vazio, ele passa para a segunda validação, que é a da subrede. Caso contrário, ele chega nesse show snack bar. Show snack bar o que, que é? O snack bar ele é essa informação aqui embaixo. Ele é toda essa parte verde ali embaixo que está escrito preenche o campo endereço IP, certo? Então você pode ver aqui, ó, onde eu defini essa frase preenche o campo endereço IP. Ou seja, se o campo de endereço IP ele não está definido e ele está vazio, então ele vai pegar e cair nessa opção aqui, certo? A partir do momento que eu vim aqui, 92, 168, 200, 201, defini o meu endereço IP, mas não defini a minha rede, ele vai aparecer preenche o campo de subrede. Aqui, você pode estar vendo ó, que a gente tem essa validação. Se o campo de subrede estiver definido e não estiver vazio, que é a mesma coisa daqui de cima, então ele vai para frente. Aí sim você pode ver ali, o backend call, API call, call que é IP, certo? Caso contrário, ele chama o snack bar. Aí está escrito aqui ó, no value, preenche o campo de subrede. Mas, uma vez que você fez essa parte e apareceu ali, está toda a instrução em tela. Se você esqueceu do IP ou se você esqueceu do subrede, ele vai te mostrar assim, ó, tá faltando esse campo aqui você preencher. A gente não fez o serviço ainda completo por causa que você esqueceu dessa informação aqui. Feito tudo certo, ele vai partir para a API. Aqui nessa parte da API, a gente pega e define ela como uma ação. A de cima, só clicar aqui para criar uma nova, você tem adiciona uma ação ou uma condição, certo? E aí o que você faz? Na condição, ele valida duas coisas, o é true ou é false. Já na ação que eu coloquei aqui, ele está fazendo a chamada do que? Ele está fazendo uma ação de um back-end call ali, ele está chamando aquela API que a gente criou conexão com ela lá atrás, lembra? Que é o calc IP. Lembra que eu falei para você definir um nome? Você tem que definir um nome por causa que você tem ali o nome para chamar ela, né? Quando você está fazendo aqui, você chama um nome nela. Aí, beleza. Você tem duas variáveis lá. Aí você tem aqui, vem e define o quê? Lembra que eu falei que lá em cima, além dessas validações aqui dessas validações, se o campo está vazio ou não, você tinha que definir um nome de fácil identificação aqui dentro? Então, é por causa disso aqui, ó. Por causa que aí você encontra ele fácil e chama ele aqui. Ou seja, lembra que aqui na API, como eu falei para vocês, vocês têm que criar variáveis IP
né, de quais variáveis vai ser usado no byte. Então, você tem que criar a variável, aí foi criada a variável IP e a subnet. E é a mesma variável, o mesmo nome que a gente está o quê? A gente está mexendo lá dentro. Ou seja, aqui é as variáveis IP e subnet. Ah, tá, beleza. De onde vai vir esses resultados de IP e subnet? Lá dos campos dos text field, que é text IP e text subnet. Beleza? Ok. Chamei a API, passei essas informações para ela. Aqui eu posso fazer uma variável, porque ela vem com um nome muito estranho. Então eu coloquei aqui API calc IP, para ficar fácil para manusear ali dentro. Aqui ele só faz o quê? Ele pega e é uma condicional. Ele faz a condicional que se for sucesso, beleza. Aí eu posso colocar aqui. Caso contrário não for sucesso, eu pedi para ele retornar o quê? Lembra que quando a gente passa, cadê? Quando a gente passou lá um IP full aleatório, ele me retornou, que nem aqui, ó, 192.667, 700, 800. Ele me retornou entre dentro do JSON, o campo mensagem e a mensagem era o quê? Endereço inválido. Ok? Se eu vier aqui e copiar esse cara e jogar aqui, e claro, não esquecer da máscara dele, ele vai aparecer o quê? Endereço IP válido. Poxa, mas é o mesmo resultado que deu aqui. Sim, vai ser. Vou te explicar por quê. Aqui a gente tem o condicional, certo? Se ele vai dar certo ou se ele vai dar errado. Uma vez que ele deu errado, eu coloquei para aquele campo de mensagem que está lá na API, ele aparecer aqui. Então, por isso que quando vem aqui ó, e coloco para chamar a API, ele aparece ali embaixo, endereço de IP inválido. Por quê? Ele está trazendo aquela mensagenzinha lá e jogando ali, no Slack bar. E beleza. Uma vez que essa chamada deu certo, tudo passou bonitinho. Você escreveu o IP, você escreveu a máscara, você chamou a API, ele passou os dados bonitinho para a API e te retornou os dados. Falou, ó, isso aí, está aqui os meus dados. Aí você vai fazer o quê? Você vai criar uma ação que você vai chamar aquele componente que a gente definiu lá. Lembra que eu falei do componente? Então, lembra que eu também falei que o componente ele precisa ter um parâmetro? Agora você vai chamar esse, esse componente. Como que é o nome do componente? Return. Eu tentei usar o return, só que não podia, porque ele é uma palavra reservada do próprio Flutter, né? Eu acabei vacilando nessa questão aí. Muitas das vezes eu acabo tendo um pouco de dificuldade nessa questão de usar palavras reservadas à programação, né? Porque para mim era um retorno, então eu queria colocar em inglês, eu queria colocar return. Aí aqui a gente vê e cria mais uma ação de button sheet, que é para ele aparecer em tela, né? Então ali eu coloco tipo, vou selecionar um componente, ele me aparece aqui todos os componentes. Qual componente você vai querer? O return. Aqui eu não mexo nada, né? Que isso daqui é perfumaria. Aí beleza. O componente ele por si só a gente definiu, né? Um parâmetro lá. A gente viu dados aqui. Então beleza. O que que acontece? Esses dados, ele aparece aqui, ó. Aí beleza, aí aparece todos os parâmetros que você definiu lá dentro dos parâmetros daquele componente, certo? Beleza, se você definir mais de um, ele vai aparecer todos aí. Aí aqui ele já fala que é dados e do tipo, né, JSON. Então eu tenho que vir aqui e definir ele como tipo JSON. Isso daqui é mais perfumaria ainda. Quando a gente recebe aqui nem 192, 168, 200, 201, a barra já está ali, né? Quando ele aparece assim, meio tipo surgindo assim, aparecendo em tela, e também para você fazer essa questão aqui, ó, para empurrar para baixo. Aí você define essas coisas aqui, ele pode, né, tá tendo essa funcionalidade a mais aí. É, basicamente é isso, certo? No para frente agora eu vou mostrar para vocês como que é feito uma aplicação do absoluto zero de cálculo de MC.
Aí, esse cálculo de MC a gente vai estar fazendo do zero mesmo, tanto na parte de você fazer a chamada da API até a parte de você retornar o resultado dela em tela. Fazer toda essa tratativa de erro aí. Aí, beleza, a gente vai estar concluindo aí mais essa aula de consumo de API com Flutter Flow, né? Que vai ser mostrado aí como que é uma criação, como que é a criação da aplicação do absoluto zero de cálculo de IMC, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês como que é feito cada parte. Essas que eu mostrei aqui, né, falando por cima, a gente vai fazer com esse cálculo de IMC, beleza?